A gente fala, a terra da Bahia, matéria orgânica zero. E eu pego toda aquela matéria verde que tem em cima do cerrado e chega e mete fogo. Hoje, vindo para cá, tinha regiões lá que a gente era pura fumaça. O pessoal queimando leira. Então, vocês montaram uma usina fantástica lá para a gente fazer, de modelo híbrido. Modelo híbrido, essa energia solar para tocar esses pivôs. Você trabalhar com energia fotovoltaica, você tem que começar a dimensionar assim, qual que é a restrição que a fotovoltaica tem. Então, quando eu vou dimensionar meu pivô, minhas redes, meus reservatórios de água, minha forma de usar, você pega qualquer sistema de controle hídrico e fala, você irriga quando o teu solo está seco. Eu irrigo quando eu tenho energia. Então, por isso que tem uma coisa que é fundamental e que a maioria das fazendas não faz. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Luiz Henrique Caçuia. Tudo bem, Caçuia? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos aí a mais essa nova edição do podcast. Estamos com um convidado ilustre aqui, meu amigo Fernando Perri. Depois nós vamos contar um pouquinho da história dele. Isso mesmo, eu vou apresentar o convidado muito especial, onde nós vamos falar sobre gestão de safra e inovação na Agrotati. Vou apresentar daqui a pouco, mas antes agradecer aos nossos parceiros, as empresas que apoiam o movimento Cultive Futuro e que permitem que um podcast e uma informação, um conteúdo de qualidade como esse cheguem até você. Então vamos agradecer aí a Biotrop, a Ouro Fino, a Fibermax e a Essere, que são os nossos apoiadores da Missão Vanguarda. Muito obrigada, pessoal! E eu vou parar esse episódio também para um agradecimento especial à Corteva, que possibilitou o lançamento do CultiveCast aqui na Bahia Farm Show. Os primeiros episódios estão acontecendo aqui nesse espaço do estande da Corteva, que gentilmente nos cedeu. Então, um agradecimento muito especial a vocês, pessoal, por permitir isso acontecer. E apresentando aqui o nosso convidado especial, estamos com o Fernando Perri, que é engenheiro de produção formado pela USP, com passagens no setor sucroalcooleiro, 45 anos de experiência nesse setor, com passagens pela Arauco, Equipave, Agrisul, Grupo Farias, Grupo Bertolo e há 5 anos à frente como CEO da Agrotati. Tudo bem, Fernando? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade aqui de apresentar um pouquinho a Agrotati nesse mundão de gente experiente de soja, a gente iniciando uma nova trajetória aqui. Isso mesmo. E antes da gente partir para o assunto mais técnico, eu queria que você se apresentasse um pouco da sua trajetória nas suas palavras e o que levou você a sair do setor sucroalcooleiro para vir aqui para o oeste da Bahia. Bom, para sintetizar um pouquinho, senão a gente falar de 50 anos de carreira, nós vamos passar o dia aqui conversando. E sintetizar um pouquinho, eu sou primo da Adriana e Chaim, são 2 empresários de muito sucesso aqui no Brasil. Eles começaram muito simples e com 50 anos de trajetória eles conseguiram se tornar, vamos falar, a gente usar império é uma palavra muito forte, mas conseguiram se tornar o maior grupo de educação privado do país e que algumas marcas nossas muita gente conhece. Não vou fazer propaganda aqui, mas são marcas consolidadas e marcas premium no mercado de educação no Brasil. Pode falar, não tem problema. Não. Nós somos o maior acionista individual da Estácio, somos proprietários da Universidade Dom Bosco, nós temos várias marcas que inclusive estão, algumas aqui no oeste da Bahia, de educação, nós temos desde a educação infantil até universidades, Nós temos o propósito de trazer 4 universidades, 3 para ser instaladas na fazenda, uma faculdade de agronomia, uma de medicina veterinária e uma de administração de empresa e uma faculdade de medicina para a cidade de Correntina. Então, esses são projetos que já estão em andamento. Nós tivemos uma dificuldade de encontrar um local são faculdades aprovadas, era para ter sido implantado em setembro, mas nós não conseguimos viabilizar o local para implantar essas faculdades, mas esse ano nós vamos conseguir fazer isso.
Mas contando um pouquinho da trajetória, ela é muito parecida com o que eu vejo hoje aqui. Eu trabalhava numa multinacional de alumínio, Alcan, e surgiu a oportunidade, com o falecimento do meu pai, o pessoal me convidou para voltar, que estava começando o setor sucrocoleiro. Existia um programa de governo chamado Proálcool. Aí eu fui, peguei uma usina que estava nascendo, que era Arauco, e fiquei praticamente 20 anos conduzindo essa usina. E quando você olha, eu vejo os mesmos desafios que nós vamos enfrentar aqui. Pô, quando eu chegava em casa, naquela época queimava cana, tinha um pedacinho caiu na piscina, a cidade virava em ebulição. Quando você ia contratar uma pessoa, eu lembro uma história de um rapaz que o pessoal do Banco do Brasil me procurou, o pessoal teu está emitindo cheque sem fundo. Falei, pô, chamei um, primeiro que eu chamei para conversar, falou, não, senhor Fernando, não emiti nada, tem 9 folhas aqui ainda, só para a gente ver como é que é o conhecimento que tinha. Nós estamos numa região que nós precisamos investir em comunicação, precisamos melhorar a imagem do produtor, nós precisamos investir em educação, formar pessoas. Não adianta nada a gente falar em tecnologia se as pessoas não estiverem preparadas para trabalhar com tecnologia. O recurso ele vai comprar máquina, equipamento, mas as pessoas nós precisamos formar. Então, eu vejo o mesmo desafio que eu via. Mas um ponto interessante disso foi que eu vejo fazenda puxar em Adriana faz uns 30 anos. Eu falo, vai ver uma fazenda em tal lugar para mim, a ver. Aí chegou um determinado momento, eles me ligaram e falaram, Fernando, a gente consegue conversar? Eu falei, consegue. E aí eu falei, se vocês tiverem intenção de entrar no agro, o momento é agora. Porque o agro vai passar por uma transformação tão grande. E para a gente é fácil conversar que a educação de hoje não tem nada a ver com a educação de 30 anos atrás. O setor de comunicação de hoje, alguns de vocês são mais jovens que eu, mas alguém já comprou Estadão de domingo, comprava Veja, senão não começa. Hoje praticamente desapareceu. No setor sucrocoleiro, o setor sucrocoleiro que nós iniciamos, os grandes nomes não tem mais nenhum. Foram todos trucidados pelas mudanças que ocorrem. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as mudanças. E o setor nosso vai ser impactado de forma violentíssima pelo setor de mudança. E isso é o que nos atraiu para chegar aqui. Eu falei, se nós não entrarmos agora, nós perdemos o bonde da história. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, pega o avião, roda o Brasil inteiro e vê um local para a gente instalar a fazenda. E lá fui eu para o Maranhão, Piauí, para Roraima, para Tocantins, Mato Grosso. E quando eu cheguei aqui, em todo lugar que eu vou, eu tenho o costume, quem que é o cara que entende disso? Por coincidência, eu vou ser sincero, quando eu cheguei aqui nesse areião, eu olhei assim e falei, Jesus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas já vim até aqui, eu vou me indicar o Caçuia. E eu cheguei lá, desde essa data nós tornamos amigos. E me chamou a atenção, eu como engenheiro de produção, agrônomo adora falar, olha como é que está bonitinha essa planta. Eu sou mais do resultado, quanto sobrou para mim no final lá da conta. E quando o Caçuia, e no setor de cana, eu aprendi o seguinte, quem não tem produtividade e eficiência não sobrevive. Isso que levou à derrocada da maioria das empresas. E eu, quando cheguei aqui, o Caçuia começou a falar uma sopa de letrinha de número, eu fiquei só anotando os números. Em cada lugar que eu ia, eu comecei a comparar os números. Aí eu falei, bom, por que a Bahia a gente tem as produtividades que estão se mostrando dessa forma? Bom, aí fiz todo esse mapa, existiam fazendas excelentes, Serra da Penitência, Lagoa da Confusão, todo lugar tinha fazenda boa. Mas a Adriana me falou uma outra coisa que era importantíssima. Fernando, e eu tinha uma fazenda pertinho da minha casa, porra, eu tô lá em Araçatuba, tinha um cara vendendo uma fazenda que era uma beleza. Falei, olha essa fazenda aqui, tem pista. Eu falei, eu não quero fazenda aqui. Eu quero a fazenda onde eu possa mudar a vida das pessoas. Eu falei, bom, aí eu comecei a receber um vídeo
da história de Correntina como é que era. Falei, cara, não tem lugar melhor do mundo para a gente mudar a vida das pessoas do que Correntina. E foi onde Caçuia foi lá na primeira vez nós fomos nessa fazenda. Essa fazenda, a primeira vez que nós fomos, era um deserto tão grande que... Por quê? Você tem... Eu chamo... Nós fizemos até um vídeo agora, chama Cerrado Vivo, onde eu falo, a gente tem um erro cultural que botar fogo no cerrado é alguma coisa ecológica, para criar 3 cabeças ligadas soltas dentro de uma vereda, matando todas as veredas. Então, aí nós começamos a construir a história da Agrotat. Essa fazenda aqui, vamos fazer um projeto para ela. Pô, nós temos todos os problemas do mundo. É areia, estrutura. Você fala assim, é um Oriente... Quando nós chegamos, era um Oriente Médio. Sim. Então, nada melhor que você contar a história do que é tecnologia, do que conhecimento, do que você pegar uma área, que é fácil você pegar uma área na B020 com 35% de argila que chove distribuído o ano inteiro. Aí até eu, que não conheço nada de soja, faço. Eu quero ver fazer isso numa área que não era produtiva, que ninguém queria, que ninguém acreditava, e você transformar isso. E esse é o desafio que a gente tem colocado para o Fernando na melhor fazenda do Brasil. Então, então, nós começamos totalmente diferente. Hoje a gente tem, nesse dia nós escrevemos um livro, que é o planejamento da Agrotat, do dia 0 até o dia que ela estiver inteirinha pronta. Então, tem tudo planejado, o que vai fazer, cada etapa que vai fazer, como é que vai fazer, quais são as tecnologias que vão utilizar. É óbvio que, no meio de tudo isso, você tem vários processos de ruptura, que essa tecnologia, e você tem que ir o tempo inteiro estudando. Então, o que o pessoal pergunta, mas o que é Agrotat? E é aquela oportunidade que a melhor definição que eu encontrei, a Agrotat não é uma fazenda, é um ecossistema de inovação, sustentabilidade e de pessoas que têm uma visão diferente e que a gente chama, no mundo empresarial, de pessoas com propósito. Então, é isso que forma a Agrotat hoje. E nisso aí, Fernando, deixa eu aproveitar exatamente isso. Você fala, e eu vejo, eu participo lá, da questão, eu vou começar pela sustentabilidade. A Agrotat vem de um modo disruptivo, de um modo diferente, para quebrar paradigmas, aonde que processo já inicial de abertura já é completamente diferente do que é feito em toda a região, em todo o país. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é feito esse processo de abertura, aonde que nós fazemos a incorporação desse resto de matéria orgânica já no próprio solo. Então explica um pouco e depois eu vou explorar etapa por etapa dentro disso aí, Fernando. E, na minha opinião particular, existe um erro conceitual no Brasil quando nós falamos aqui que o Brasil não quer abrir novas áreas. Por quê? O que prejudica toda fazenda, e o pessoal pergunta, não, e o meio ambiente? Que meio ambiente que nós tínhamos lá? Você nem cobra você encontrava. O pessoal queimava de ponta a ponta o ano inteiro. Então, muitas vezes a gente é obrigado a ser um pouco cruel com as palavras para poder mostrar, pô, aquilo lá não é meio ambiente. Hoje, se você for na Agrotat, estava a cachorrinha lá, que chama Tiririca, que foi um bem que eu herdei dentro, ela criou um lobinho-guará, e eu tenho um vídeo no último jornal que nós fizemos, dela andando e o lobo-guará andando atrás dela. Você tem tatu. Hoje é uma fazenda que tem vida. Você encontra todo tipo de animal lá. Por quê? Do dia que nós chegamos até hoje, nós não permitimos nenhuma queima. Nós que treinamos pessoas, brigada de incêndio, não entra lá. E por incrível que pareça, eu tive acesso a um trabalho que fala assim, quais são as veredas vivas que tem no município de Correntina? Tem 3. As 3 estão na fazenda Agrotat. Se vocês forem lá e ver o trabalho que a eliminação do fogo fez, nós temos muito mais água nas veredas. Então, a gente que está vivendo isso, você fala, é uma coisa, só que também nós temos, o que é preservado, é preservado. Ninguém tem direito. Funcionário caça, não é admitido na empresa. Então, funcionário, por quê? Nós não contratamos só pela competência técnica da pessoa. A pessoa, para trabalhar com a gente, precisa entender
qual que é a nossa cultura, qual que é a nossa filosofia, e ter caráter de falar, bom, é isso que eu quero seguir. Então, esse processo, a gente fala, a terra da Bahia, matéria orgânica zero. E eu pego toda aquela matéria verde que tem em cima do cerrado, passava o correntão, hoje não pode, aí você, de alguma forma, você enlera aquilo e chega e mete fogo. Hoje, vindo para cá, e isso eu não estou aqui para contemporizar nada, tinha regiões lá que a gente era pura fumaça, pessoal queimando leira. Isso é que faz efeito estufa, é isso que não contribui com o meio ambiente. Não é o fato de você produzir, porque essa é uma discussão antiga que a gente tinha no setor sucocoleiro. O plantio de cana, não, o plantio de cana, ele gera fotossíntese, ele cresce no crescimento das plantas que você oxigena tudo, é a mesma coisa que a soja. E a gente parte para um projeto que nós escrevemos que quer aproveitar 100% do tempo coberto, porque não adianta se eu ficar com a terra descoberta, a terra vai 80 graus, 70 graus aqui, não tem nenhuma sobrevivência, então eu tenho que manter isso coberto e úmido o tempo inteiro para começar a dar vida a esse solo e voltar à matéria orgânica. Mas então esse processo eu fui ver na Alemanha, que é um desfibrador, e que nós adaptamos aqui para uma máquina Caterpillar. Aí o pessoal acha, funcionou. Hoje, você pegar a internet, tem filme das nossas máquinas espalhado em tudo que é o YouTube, mas se você for ver o que nós sofremos, e a resiliência que você precisa ter para colocar um equipamento desse para funcionar, porque era contator, né? Toda eletrônica a máquina. Você está triturando madeira, qualquer cavaco que voa, pedaço de madeira, pega num sensor desse, a máquina desliga. Aí você liga para o concessionário. Daqui uma semana eu vou. Como é que é? Então, eu tive lá o Tiago e o Renato viraram dois tatu, né? Que fala, nós precisamos fazer essas máquinas funcionar de qualquer jeito. Se não fizer funcionar, esse é o primeiro pilar do projeto. O projeto não para de pé. E hoje a gente nem percebe, porque já acostumou, os mecânicos já estão treinados, as pessoas treinadas, e a gente já faz com tanta naturalidade. E essa é a primeira carimbo que fala assim, tem alguma coisa que a Agrotach faz diferente? Esse aqui é o primeiro carimbo. E esse é um processo que, mesmo no INEMA, quando eu converso com o Dr. Eduardo, tudo, ele fala, não, nós temos que criar uma regra que toda abertura de área tem que ser assim, porque nós estamos cumprindo a finalidade social da fazenda e contribuindo com o meio ambiente. E a gente tem um substancial aumento da matéria orgânica, porque a partir do momento que essa matéria orgânica começa a se decompor, você nota que é até interessante que dá umas manchas verdes, né? Você cavuca ali, tá a matéria orgânica embaixo. E, Fernando, nesse espaço hoje, a gente primeiro tritura, depois nós devolvemos para o solo, nada de queimada, tudo. E aí, Fernando, hoje nós temos um projeto, eu vou falar de todas as etapas e eu gostaria de falar por setores, né? E um dos grandes gargalos nosso lá começou com a energia elétrica. E esse processo, nós estamos no processo de irrigação, e aí você veio e falou assim, vamos fazer energia solar, tá? Então, montamos uma usina lá, vocês montaram uma usina fantástica lá para a gente fazer, de modelo híbrido, essa energia solar para tocar esses pivôs. E eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão de sustentabilidade da energia solar, e hoje nós estamos na etapa de testar baterias para sustentar essa energia produzida durante o dia, para sustentar à noite para a irrigação. Como é que está esse processo hoje? Me explica um pouco disso aí, Fernando. Eu vou procurar ampliar um pouquinho a sua pergunta, ok, para que seja possível as pessoas entenderem. Quando nós começamos o projeto, vamos falar, hoje nós temos uma dificuldade. E a gente anotou todos os problemas restritivos de produção, um deles, o mais sério, é a energia elétrica no oeste da Bahia, anotamos todo, mas nós não temos matéria orgânica, nós temos instabilidade climática, nós temos vários problemas restritivos de produção no oeste da Bahia. Então nós fizemos uma matriz de todos os problemas restritivos e como que a gente poderia superar item a item. E aí começamos com outra visão, que é falar o seguinte, olha, eu não posso incorrer no erro que todo mundo normalmente incorre. O que você é? Se eu perguntar aqui para 90% das pessoas que estão na feira, a resposta, ou sou produtor de soja ou sou produtor agrícola. Tá certo?
A gente não encara esse negócio como monocultura ou como um produtor específico. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que o sistema nos dá. Eu tive a oportunidade de conviver com muita coisa. Então, um dos temas assim favoritos hoje no Brasil é a integração lavoura, pecuária, floresta, né? E quando eu viajei para fora, eu comecei a ver que existia um erro de conceito no Brasil. Qual que é o erro de conceito que existe? Eu soltar o gado na tiguera ou de soja, ou de milho, ou qualquer o que seja. Por quê? O maior inimigo, e você é muito mais especialista se você aprender com isso, é o seguinte: a raiz precisa ter profundidade, o solo não pode estar compactado. Então, o que eu tinha que fazer? Pô, como é que eu estudo um processo que seja diferente? Eu falei, bom, se eu preciso ocupar, e essa é uma discussão que ele não comprou ainda de mim, o Caçoi, se eu preciso ocupar 100% do tempo, e eu preciso rodar 3 culturas, então eu tenho uma cultura que eu preciso fazer de silagem, para me tirar ela com 90 dias. Aí eu entro o seguinte, bom, se eu vou fazer silagem, eu vou fazer como europeu. Eu vou fazer proteína animal confinado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir leite. Bom, e o leite me propicia o quê? Me propicia energia, porque o dejeto animal vai para biodigestor. Aí fomos estudar biodigestores. Depois você pode entrar especificamente. Isso, vou entrar em cada detalhe. Aí eu fui estudar biodigestor do Brasil. O biodigestor do Brasil é modelo Lagoa. Produz 0,2 kW por vaca. Quando você foi para a Europa, cheguei numa fazenda, está produzindo 1,3 kW por vaca. Fui no outro 1,4, na outra 1,25. Eu falei, que existe diferença entre esse processo e esse processo? Aí fui ver o seguinte, esse processo tinha se aproximado muito de um processo que a gente estava acostumado no setor socoleiro. Bactérias, cepas desenvolvidas especificamente, trabalhando controle de temperatura, uma série de processos. Então não era mais um biodigestor, era um reator que processava e produzia gás. Aí nós começamos a fazer o cálculo. Mas e o adubo? Aí você tem 2 tipos de adubo. O líquido digerido, que tem uma carga de matéria orgânica, que eu, como estou fazendo agricultura irrigada para resolver o problema da instabilidade climática, meu custo de distribuição desse adubo é 1:1. Mas eu não gasto nada, eu só injeto ele no pivô e estou distribuindo. E tem uma parte sólida, que é a turfa, que na Europa já é tão rico isso, então que eles já estão vendendo, eles nem estão usando mais nas lavouras de produção, eles estão usando em floricultura, em áreas mais nobres. Então nós falamos, opa, espera um pouquinho. Então, esse, para ser sincero, é o que eu mais estudo. Esse é a cereja do bolo da Agrotat. E aí, nós começamos qual que é o principal custo? Eu como engenheiro, qual que é o principal custo meu de produção? Adubo. Da onde vem esse adubo? Além da gente ter todos os problemas, vou entrar no problema do cloreto, de outros problemas. Mas você consegue gradativamente fazer a substituição dessa adubação química por uma adubação orgânica. Quando eu consigo colocar matéria orgânica no solo, eu consigo diminuir a necessidade hídrica e melhorar a saúde da planta. Então eu começo a ter uma outra vertente. Muita gente que está falando isso, vamos mandar internar o Fernando. Eu, particularmente, eu vejo o seguinte, nós estamos criando alguma coisa nova? Não. Eu só estou pegando experiências concretas que eu vi implantadas com sucesso. O que é? São experiências pontuais em cada lugar, eu estou juntando tudo num projeto. O que nós nunca vimos? Essa escala de projeto. E aí, voltando lá, aí eu precisava complementar a fotovoltaica, que muita gente fala fotovoltaica, só que você trabalhar com energia fotovoltaica, você tem que começar a dimensionar assim, qual que é a restrição que a fotovoltaica tem? Eu tenho um período que ela gera energia, beleza. Então, quando eu vou dimensionar meu pivô, minhas redes, meus reservatórios de água, minha forma de usar, e é difícil, eu estou falando forma de usar, que é uma coisa difícil, porque você pega qualquer sistema de controle hídrico e fala, você irriga quando o teu solo está seco. Eu irrigo quando tem energia.
é um conceito diferente de fazer. Eu gerencio energia em decorrência do gerenciamento de energia, eu estou gerenciando irrigação. Então, por isso que tem uma coisa que é fundamental e que a maioria das fazendas não faz, que é planejamento e projeto. Porque no teu planejamento e projeto, você começa a viabilizar as utilizações das tecnologias, porque não adianta eu ter um pivô que me irrigue 6 milímetros de água em 24 horas e querer que a fotovoltaica seja sucesso com ele, não vai ser. E aí eu tinha que criar o seguinte, como é que eu crio um componente diferente para isso aqui? Bom, eu tenho que complementar a energia. Aí, para mim, da alimentação, a versão proteica para os animais, que a gente precisa ter, do estudo que nós fizemos, nós precisamos ter as 4 vertentes de proteína animal: o peixe, a ave, o suíno e o bovino. As 4 vertentes. Eu preciso fazer proteína para ele. Então, da extrusão da soja, eu faço biodiesel. Então, eu vou ter biodiesel, eu vou ter biogás. E agora, eu estou estudando, e aí eles me internam de vez, é a gente colocar hidrogênio verde para operar a partir do excedente de fotovoltaica. Então, calma aí, vamos entender, para o nosso pessoal entender como é que nós estamos fazendo o sistema hoje. Primeiro, nós temos instalação de pivôs, aonde que nós temos energia híbrida. Primeiro, nós estamos falando de energia solar, onde nós temos uma usina de 2,5 MW, indo para de 5 agora, certo? Estão indo para 9. 9, então, vão indo para 9. E essas 9 pretendem alimentar quantos pivôs? Ou quantos hectares, aproximadamente? 5.000. 5.000 hectares de pivô. Pivô irrigado. Pivô irrigado. Aí nós temos depois, aí nós estamos falando, Fernando, nós estamos falando da cultura de soja, nós estamos falando da cultura de milho, nós estamos falando da cultura de sorgo e nós estamos falando da cultura de algodão que vai entrar agora em breve, certo? Próxima etapa. Depois, nós estamos falando baterias. Você já me falou que está vindo bateria da Tesla. Bateria nós já estamos implantado, nós estamos... É que a gente acha, né, que colocou a bateria, ligou, né, que nem carro, né, dá a partida e pega, não é isso. A gente tem todo um processo de controle. Baixou a geração fotovoltaica, a bateria entra, nós já estamos operando, mas... Quanto tempo nós estamos testando essa bateria já, Fernando? Aproximadamente 30 dias. E como é que está? Ela está conseguindo... Segura perfeitamente todo o processo. Você importou dos Estados Unidos e tem alguma da China também? Hoje, a bateria é praticamente toda chinesa, né? Aí quando a gente fala a bateria da Tesla, também vem da China. Vem da China. Não tem outro modelo. Mas o importante para a gente é que todo o processo disruptivo, como nós estamos fazendo o processo disruptivo, a gente não começa com 100%. Então, a gente divide o projeto em etapas. O primeiro projeto era desligar geradores durante o período de dia. E o segundo projeto agora é a gente colocar as energias alternativas. Porque nós não estamos falando qual que energia é melhor do que a outra. Nós estamos falando que a gente trabalha com somatório de energia. Biogás, biodiesel, vai ter o biometano e você vai fazer o gás. Quando você faz o BES, você fala quanto eu preciso complementar e como é que eu trabalho essas energias em conjunto. Isso é uma arte, é todo o sistema, é todo centralizado. Então, que é um outro conceito que a gente tem, que a gente monitora todos os nossos processos. Todos os processos nossos são monitorados, a gente tem um centro de controle. Eu vou pegar lá. Que a gente monitora todos os processos. Então, a gente sabe, porque gerenciar energia é diferente de quem tem um pivô, que o cara chega de manhã e liga. Como ele está comprando energia, ele está lá preocupado se vai balançar o transformador, a rede, se tem energia, se não tem. A gente tem que ficar administrando. Todos os equipamentos nossos, a gente trabalha com inversores, para você não ter rampas de aceleramento, tudo. Então, por isso que eu falo, não dá mais para o agro enxergar de fazer tudo de improviso e como é que eu vou fazendo. Tudo tem que ser dimensionado, calculado e você ir implantando e saber o que está implantando e acompanhando, né? E nisso aí, Fernando, você fala muito em acompanhamento, e eu vejo lá, quando eu chego lá, nós temos a COA, que é o Centro de Operações Agrícolas, aonde que você controla tudo hoje. Desde os pivôs, a carga de energia que está indo nos pivôs da solar e da bateria. Lógico que quando eu tenho
a interferência de nuvens, se está funcionando essa energia solar e quantos por cento está funcionando. Eu vejo que você controla lá os maquinários do dia a dia, as operações do maquinário. O que mais? O que você controla tanto no Centro de Operações Agrícolas hoje? Hoje, a vida da empresa, ela é controlada. Vamos falar, qualquer empresa hoje, muita gente fala, você tem uma burocracia. Nenhuma empresa vive sem processos. Você pode pegar a empresa mais... Não existe mais no mundo. Vamos dar um passo para trás. Qual foi o grande diferencial que eu assisti no setor sucroalcooleiro que levou tanta gente a desaparecer? A necessidade de uso de capital intensivo. Quando começou o nível de investimento fazer diferença dentro do setor sucroalcooleiro. Vamos falar, precisa de colhedora de cana, precisa de investimento em lavagem de cana crua, começou umas caldeiras de alta pressão, então, eu preciso fazer açúcar, não posso fazer só etanol, eu preciso ir complementando. Então, necessitava muito dinheiro. Quem trabalhava na informalidade começou a ter dificuldade, que o investidor não enxergava a empresa dele. Então, eu vejo que o momento que esse setor vai passar é muito semelhante ao que nós passamos. Investir em pivô, energia, tecnologia, equipamentos melhores, colhedoras mais eficientes, tudo isso existe capital. Então, é um capital intensivo que você tem que investir toda vez. E você está monitorando isso diariamente? Tudo a gente monitora, tudo a gente mede. Eu tenho que pegar, eu não posso querer inventar. Foi você que... Não, eu olho o que tem de melhor no mercado e vou lá e compro. Como eu fiz com o Caçuia? Qual que é o melhor consultor que tem no mercado? É o Caçuia. Custa caro que é danado, mas dá resultado. Então, eu acho que eu vou aumentar, então. Posso aumentar, então. Então, isso é importante a gente entender. A gente tem que trabalhar com o que tem de melhor. O que tem de melhor de tecnologia. Então, eu não vou fazer propaganda, mas eu vou lá. Qual sistema melhor atende? Eu não vou trabalhar com um sistema gratuito. Eu quero todas as minhas máquinas num sistema único. Perfeito. Eu tenho que enxergar todas trabalhando. Eu tenho que saber o porquê que essa máquina está acontecendo. Por que ele teve falha? Que velocidade que ele rodou? Qual que é o consumo? Como é que é? Então, tudo isso é monitorado e parametrizado. Saiu fora, a gente recebe informação. A quanto tem de água no reservatório? Qual que é a eficiência? Quanto eu estou conseguindo transportar de água? Como é que... Então, todo esse processo ele é monitorado. Mas existe uma coisa que tudo isso lá na conta tem que chegar. Porque muita gente acha que quando a gente fala em sustentabilidade, que o difícil é meio ambiente. Esse é o mais fácil. Depois o pessoal acha, não, e como é que eu faço o social? Com cultura. Mas o mais difícil, e que as pessoas não conseguem, é fazer um processo de governança. Exatamente. Por quê? Por simples. Isso começa com erro de governo, que incentiva financiamento em CPF. Aí o cara, até filho que tem 2 anos, tem CPF para poder pegar um financiamento. Só que como é que eu demonstro depois isso? Isso é um limitante muito grande para o meu crescimento. Então, se a gente não entender que esse processo de mudança vai chegar, que os investimentos saem da casa dos 400, dos 500 mil, para passar para 400, 500 milhões para fazer projetos, e o cara fala, sem eu ter minha empresa transparente, organizada, com processo, eu não vou conseguir acessar esse mundo. Auditar. E nisso aí, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que cada vez mais que eu vou lá, me surpreendo, né? E nesse processo todo, você falou do biometano, né? E lá, o projeto que nós temos na Agrotat hoje contempla, eu vou falar os números, você me corrige depois se eu estiver errado, tá? Nós contemplamos lá 5 mil vacas em lactação, só que nós temos um processo totalmente novo. Ou seja, para cada 60 vacas um robô,
que esse robô, cada vaca vai ser ordenhada 2 ou 2,5 vezes por dia, e essa vaca, ela vai entrando, o robô já separa o leite, se for de boa qualidade ele vai para cá, se o leite não servir vai para outro. E isso aí, Fernando, para nós aqui na região que não temos essa tradição da pecuária, vamos falar assim, eu vejo que você está fazendo todo esse processo e eu queria que você explicasse como é que vai funcionar isso. E paralelamente nós estamos plantando cacau lá. Então, olha só, para vocês verem a importância de uma visão mais global da coisa. Nós estamos falando de verticalização agora. Aonde que nós vamos ter o leite, nós vamos ter o estrume, nós vamos ter a urina, vai transformar em gás, depois nós vamos jogar para biodiesel, depois nós vamos jogar para energia. O leite misturado com cacau vai virar chocolate. Eu queria que você explicasse todo esse processo, como é que vai funcionar, e principalmente nessa fase aí, e essa automação toda que nós estamos passando por leite. Vai ser só no gado, vai ser no suíno, vai ser nas aves? Como é que funciona isso, Fernando? Acho que o primeiro ponto aí é que é completamente diferente, né? Eu trabalhei uma carreira inteira com produtor rural ou industrial. Quando a gente conversa com o Chaim e a Adriana, nós estamos num outro patamar. O Chaim, acho que o ano passado, o ano retrasado, nós estávamos começando nosso projeto e ele ganhou da Ernst Young, da AI, o empresário do ano, foi em Mônaco receber. Para a AI fazer esse resumo da minha vida, a AI começou a pesquisar o que ele estava fazendo. Quando Ernst Young esteve na fazenda e começou a olhar a fazenda, falou, cara, vocês estão fazendo um processo que é um processo, vai ser a primeira ESG Farm do Brasil. E a partir daí, eu falo, a minha régua que estava aqui, né, que é o desafio era subir soja, aí você já tinha construído a primeira ESG Farm do Brasil. Então a régua já deu o primeiro patamar, e você já tem auditoria, Ernst Young questionando todos os processos, discutindo esses processos. Mas não suficiente isso, quando nós formos entrar no mundo do leite, que nós vamos ver qual que é a tecnologia vamos usar, por que usar, como é que faz, nós observamos algumas coisas. Primeiro, o setor de leite está se concentrando de forma absurda. Por quê? Mudança de tecnologia e todos os tipos de mudanças. Nós estamos saindo de uma vaca que produzia, em média, 6 litros de leite para o Brasil, para os melhores produtores, entre 50 e 60 litros de leite por dia, vaca dia. Nós temos já, que eu montei uma escola para a pessoa aprender, para formar as pessoas, então tem lá o robô, as vacas. A tua mão de obra desaparece. Além disso, você produz gás e adubo. Você começa a falar, espera um pouquinho, a concentração vai ser absurda nesse setor. Então, muita gente questiona, por que o Brasil não tinha produtividade no leite? Por que não conseguia competir mundial? Porque não tinha produtividade. Agora a gente compete, eu participei agora, que eu fui, em Indaiatuba teve um congresso que reuniu os 100 maiores produtores de leite, e eu entrei no chat GPT e falei assim, o que eu preciso saber, porque eu vou nesse congresso e não sabia de nada. Né? Aí os caras passaram, é impressionante, que muda a tecnologia. Me passou, você tem que saber isso. Então, quando eu sentei na mesa, todo mundo começava a perguntar, eu já tinha as respostas prontas, mas foi tudo chat GPT, né? E, quanto custa a ração? Quanto custa isso? E me chamou a atenção que esse é o grande pulo do oeste da Bahia, que é a tua dimensão. Quando você chega na produção de vaca leiteira hoje, 60% do custo de leite é ração. Quando eu estou falando que eu estou aproveitando uma área que eu tenho, de uma terra preparada, de um pivô que já está pago, para fazer essa ração para esse gado, o quão competitivo eu não sou. Então, um dos produtores perguntou para mim, onde você vai vender esse leite lá? Eu falei, os teus clientes, não tem outros? Então, é uma resposta óbvia. Ou seja, eu tenho que ser mais rápido, melhor, mais competitivo,
tratar a venda. Então, Só que quando eu estou falando de Chain Adriana, eles olharam o leite, eles foram, como eles têm escola no mundo inteiro, eles foram visitar uma fazenda, ficaram num hotel 5 estrelas, numa fazenda de leite nos Estados Unidos. Ele falou, pô, Fernando, nós não temos mais um SG Farm. Agora nós começamos a entrar no agroturismo. Eu quero montar um hotel na fazenda, eu quero montar um centro de convenção. E aí, hotel dentro da fazenda, então? É isso. E aí, como vai ter as 3 faculdades, e aí você começa um outro salto, que é, agora eu tenho que fornecer as experiências para as pessoas. Aí a experiência da energia. Aí você começa a ver, quando a gente fala no mundo moderno em plataformas, né? As plataformas começam a se aproximar e criar um novo mundo. Você fala, eu não estou mais competindo com o produtor de soja. Hoje eu tenho que dar experiência para o cara que vier dos Estados Unidos, da Alemanha, e vir comer o chocolate, ou tomar o café da Agrotat, ou ver a produção de açaí. Então agora nós temos um local que a gente chama Escola do Futuro, que eu tenho que ver, eu consigo, nós produzimos azeitona em outra fazenda, das oliveiras em outra fazenda em Minas. Como é que eu faço para adaptar essa azeitona e fazer pesquisa aqui? Como é que eu faço para produzir pistache aqui na Bahia? Por quê? Eu tenho que entrar agora, porque quando a gente fala, você vai ter 200 hectares de café. Para a gente é um pivô. Você vai para... Quantas fazendas no Brasil tem 200 hectares de café? E aí você fala, mas eu tenho toda a matéria orgânica que eu posso adubar esse café. E aí o que acontece? O que eu estou fazendo agora? Contratei praticamente 10 ou 12 pessoas recém-formadas, engenheiro mecânico, agrônomo, e estou treinando essas pessoas para processos disruptivos. Estou trazendo uma menina que trabalhava no ITA, acabou o doutorado no ITA, para cuidar de novas tecnologias. Novas tecnologias. Então, ela vai agora ver como é que funciona esse container que a gente está importando para trazer e conseguir fazer a implementação aqui. Então, nada funciona sem você treinar as pessoas. E o nosso vídeo institucional diz uma frase que tem muito a ver com a gente. Nós acreditamos nas pessoas e nós temos a obrigação de gerar essa oportunidade, de gerar essa transformação que a gente está correndo atrás. Então, Fernando, olha só, vamos conectar tudo então. Então, nós começamos na área de produção, aí nós vamos ter leite junto com o cacau, vai virar chocolate, nós temos produção de bioenergia, nós estamos falando de produção de hidrogênio verde, nós estamos falando que é um processo de quebrar a molécula da água para ficar só hidrogênio, nós estamos falando nisso. Nós estamos falando de trazer faculdade ou universidade para dentro da fazenda, nós estamos falando de ter um hotel dentro da fazenda, e nós vamos falar da experiência que nós vamos ter dentro da fazenda. Como o Chain e a Adriana vêm já da área de educação, nós vamos fornecer aulas online ou aulas presenciais dentro da fazenda também ou não? Talvez muita gente não saiba, quando nós entramos no agronegócio, nós montamos a primeira universidade do agro, que é a Harvard. Que é sediada onde? Em Ribeirão Preto. Só que a Harvard, ela tem lá a missão dela. As faculdades que nós vamos montar aqui são faculdades disruptivas, que nós estamos falando em outro tempo. Quando nós escrevemos, eu não fui na AgriShow esse ano, mas acompanhei os lançamentos da AgriShow. O que nós escrevemos 5 anos atrás, quando nós falamos usar biodigestor, biogás, biometano, ninguém... Eu ia trazer o livro, porque é bacana ver, foi escrito lá atrás, e agora nós vimos lançamento. O motor a biodiesel, o motor a biometano, o gerador a biogás, o gerador a hidrogênio, tudo lançado na feira. Sim. Então, o que nos dá a certeza que nós estamos num caminho correto. Tá certo? E lamentavelmente, esse é um alerta que eu faço para os produtores. Quem não mudar a forma de pensar, de planejar, de executar, de controlar, não consegue, porque o capital intensivo vai ser permanente no setor do agro. Isso aproveita, inclusive, Josi, que nós estamos falando da conexão com o nosso projeto, que é o Cultivo Futuro, Fernando, que nós
um dos propósitos nosso é levar exatamente a área de educação para cada vez mais os produtores, para cada vez mais agrônomos, para cada vez mais gerentes de fazenda, para cada vez mais técnicos, para que a gente possa, como propósito nosso, passar o conhecimento que foi gerado com mais de 30 anos. Isso aí, Fernando, bate exatamente. Quando você me falou desse projeto lá da Agrotat, nós abraçamos de realmente para que a gente pudesse e ver o futuro que a gente vai fazer para os próximos 5 ou talvez 10 anos aí. Acho que, Caçuia, a coisa é muito rápida, o processo de ruptura. A gente nunca está acostumado com o processo de ruptura. Eu falava assim, olha, em 10 anos, talvez a gente não veja muitos dos produtores que aqui estão. Mas quando o processo acelera, fica incontrolável. Porque quando a pessoa resiste a esse processo de mudança, ele passa para uma máquina de moer carne. Então, hoje, o que eu estou falando aqui, que eu pareço um extraterrestre, falando em rodar pivô. No começo eu achei que você era meio extraterrestre mesmo. Tem gente que tem certeza. Falava cada coisa, mas eu falei, bicho, é tudo isso mesmo. E hoje a gente está vendo que pode se fazer cada vez mais. Então, quem não mudar a forma dele pensar, e na vida, eu brinco, quando eu entrei na faculdade de engenharia, a gente usava régua de cálculo, não tinha calculadora. Exatamente. Não tinha. Você fazer um projeto, você tinha que ter prancheta, nanquim, papel, como é que chama? Papel vegetal, régua T. Esse era o ferramental nosso. Você falar isso para o meu filho, eu falei, pai, que mundo você está? Então, mas quando eu entrei na faculdade, nós éramos 180. Nós tivemos mais um ano de comemoração. Quantos estão em atividade hoje? Muito pouco. Ou o cara montou uma farmácia, ou montou uma lavanderia, por quê? A gente não se sucatear exige que a gente estude todo dia. Olha só que ele estava falando, estudar todos. Exige que eu pego aqui, e hoje, graças a Deus, tem um Kindle que a gente está fora do... Eu tenho a meta de ler 4 livros por semana, dos assuntos mais diversos, seja de gestão de pessoa, seja de como faz biodigestor, Cara, tem que entrar no ChatGPT, eu peguei lá um livro, ChatGPT para idoso, eu vou começar por esse, li, agora já estou no avançado. 4 livros por semana, Fernando? Tem que ler. Quem que alguém da plateia aqui lê um livro por mês? Então, tem um ali, parabéns. Se não fizer isso, cara, tá fora do game. Quando eu falo para vocês, quando surgiu o microcomputador, e eu fiz especialização em sistema na faculdade, quando surgiu o microcomputador foi uma revolução. Você olhava aquela telinha verde, que acho que nenhum de vocês viu ainda, de fósforo ativo. Foi uma revolução. Quando surgiu o fax, cara, era uma revolução. Só que mandou tudo muito rápido, né, Fernando? E isso que vai acontecer com a gente. A hora que nós não percebemos, vamos falar o seguinte, eu vi um produtor comprando hoje um trator. Não precisa de trator cabinado com ar-condicionado. Eu não preciso do, como é que chama lá, do RTK? Do RTK, eu não preciso de... Foi depenando a máquina. E eu falei, gente, como é que esse cara vai competir lá na frente? Não tem jeito. Se produtividade... Por exemplo, tem gente que ainda está naquela, não, eu produzo a minha semente que é mais barato. Tem gente que está nessa página ainda. Não pode. Eu estou falando que quem não virar, e tem uma palavra que é bacana em inglês, mindset. Quem não trocar o mindset dele não irá sobreviver nos próximos anos. Tem gente que vai falar, não, esse cara não sabe nada, eu nunca produzi um grão de soja. Mas eu sou um exemplo vivo de quem está aqui, já passou por poucas e boas na vida, mas que estou vivo e nunca fiquei parado um único dia. Por quê? Porque eu estudo todo dia. E isso você mostrou depois para a Josi passar para o pessoal as perguntas.
Eu ia falar de futuro, mas você já falou que o futuro da Agrotat, nós estamos passando por todas as fases, de verticalização, inclusive dentro da propriedade. Nós estamos falando do ensino de educação dentro da fazenda e ainda trazer as pessoas de fora. Tem mais algum projeto futuro aí que a gente possa falar, Fernando, da Agrotat? Vamos falar. Falar em Adriana e Chaim, eles são a chaleira em ebulição, né? Como eles estão no mundo inteiro o tempo todo, estão vendo novidades? Novidade, tudo ele traz. Hoje, por exemplo, eu tive visita de 3 escolas essa semana, que é um ponto que eu queria abordar, que é importante. Olha que legal. Eu falei... Projeto social, pergunta. Sim. Vocês vão ver coisas aqui que vocês nunca viram. E eu acredito que vocês também nunca viram. Vocês podem ter visto na internet. Tem um drone que está entregando uma caixinha de McDonald's na casa de fulano. Hoje, toda a refeição da fazenda, a gente entrega por drone. Tá brincando. Olha que legal. Drone de entrega autônomo. O drone vai na cozinha, no horário tal, ele pega, tem a cesta das marmitas, tem o endereço, levanta, vai lá e tem o local de entrega e vai lá e entrega. As crianças ficam assim, porque o futuro chegou. Nós aqui não queremos ver. Aí o cara fala, porra, mas está gastando dinheiro com drone para distribuir comida da fazenda? Não. Põe uma Hilux, um motorista, olha o diesel e manda entregar. Fica mais caro ou mais barato. Exatamente é isso. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Pô, eu tenho que aprender a trabalhar com o novo. Eu tenho que aprender a trabalhar com a tecnologia. E eu mesmo estava meio receio, mas drone a Adriana falou, estou mandando para a fazenda, vocês que tratam de operar. E liga todo dia, está operando o drone, a gente tem que botar para operar. Então, isso é muito bacana, trabalhar com pessoas que exigem de você andar na frente o tempo inteiro. Então, é muito legal isso aí. José, sobre o social? Sim, eu vou, antes de falar disso, eu queria pontuar algumas coisas também que eu estou refletindo aqui da conversa. A gente fala muito de tecnologia para o futuro, né? Mas se fala muito também que o futuro é humano, né? E eu vejo assim que muito desse humano vem da coragem de você implementar coisas que já estão aí, o conhecimento todo que já foi gerado, de uma maneira que consiga aproveitar e seja eficiente desse tanto, né? Olha o tanto de oportunidades que surge de um local e de coragem de implementar tudo isso, né? Bom, vou só dar um toque, porque esse é um ponto importante que você falou, que o Caçuia falou, não, mas quem conhece é você. Não, eu escuto, eu sou um hub de agregação. Eu pego tudo e condenso e aplico. Mas a coragem de vir aqui e falar assim, eu acredito no projeto, isso é de Chaim e Adriano. Empresário sem coragem não sobrevive. Então, qual que é a minha diferença dele? Eu não tenho coragem. Eu acostumei a ter o meu recebimento, eu tenho o conhecimento e não tenho a coragem. Então, eu sempre falo que a gente forma uma boa parceria. Porque eu tenho conhecimento, a capacidade de trabalhar fora da minha zona de conforto, que é outro item importante, de buscar o novo, de criar o novo, mas eles têm a coragem de vir aqui e falar, não, vamos fazer. Isso tá aí. certo. E você falou uma coisa muito legal também, que é a construção do novo mundo, né? Parte também desse... Então, Porque eu já vejo assim, se você cria todo esse ecossistema que inclui experiência, daqui a pouco vai ter pessoas que vão querer morar nessa nova experiência também, aí você vai construindo um outro tipo de realidade também. Tem 3 tipos de experiência que a gente vai adquirindo, né? Mas antes disso, eu ia falar para você, nós temos uma escola futurista que chama Concept, né? Que é a melhor escola do Brasil. E quando você entra na Concept, você fala, pô, eu tô fora desse mundo que eu tô vendo. Então, isso aí, você vai criando um mundo de oportunidade para as pessoas que têm oportunidade de viver, como é que a educação mudou, como é que a formação da pessoa mudou, como é que você descobre quais são os veios que essa pessoa tem e que vamos dizer assim, pô, uma pessoa que é uma artista, você quer obrigar a estudar física quântica? Mas esse é o modelo educacional que nós temos no Brasil hoje.
Então aí quando eu começo a ver isso, aí você vê a capacidade disruptiva que a Adriana tem, porque onde as escolas, ela tem um produto, tem a Maple, pô, é bilíngue, isso, não, vou ficar, não, agora eu já tenho a Consp. Mas antes eu tinha Poeiro Domes em São Paulo. Mas você vai sempre criando um degrau para cima, porque senão, para você ser superado, é só você fazer amanhã a mesma coisa que você faz hoje. Então, todo dia você tem que criar. Então, na Agrotach a gente tem esse desafio de todo dia a gente falar, pô, como é que eu posso fazer melhor meus processos? Como é que eu posso executar melhor? Então, tem vários processos que nós começamos fazendo da forma tradicional, eu falo, pô, mas tem uma forma mais fácil, mais rápida e mais barata de fazer e que fica mais eficiente. Esse é o grande desafio que a gente tem. E nisso aí, Fernando, só para colocar... Deixa eu só responder a pergunta. Mas você me perguntou, então existem pessoas... Outro dia eu estava comentando com o Caçoi aqui, um banco chegou, viu o projeto meu, Fernando, eu preciso financiar alguma coisa para vocês. Eu não posso ficar fora desse portfólio. Tem várias empresas hoje que me preocupam, pô, como é que eu participo do projeto? Como tem pessoa que chega para a gente e tem dois tipos de comportamento. Primeiro, uma pessoa mais simples, quando vem procurar emprego para a gente, mandar ficha, a gente pergunta para ele, por que você quer vir trabalhar? Você quer sair de um grande nome que tem aqui, não vou citar, senão depois, e quer vir trabalhar com a gente? Ela responde assim, vocês cuidam das pessoas. E aquele que tem um nível maior, ele fala, porque eu quero esse projeto para a minha carreira. Porque hoje o jovem, ele tem uma coisa que a gente não tinha quando eu comecei, que é propósito. A juventude é diferente da juventude da minha época. Hoje eles sabem o que querem, porque querem e da forma que querem. Então, quando você tem um projeto que você consegue engajar as pessoas nele, tudo muda. A pessoa trabalha motivada, você vê as pessoas acordando 3 da manhã, pô, deu um pane aqui no pivô, eu vou lá. Eu não tenho pivôzeiro. A minha equipe vai. Pô, caiu a energia do pivô aqui, eu preciso ver se voltou. Eles vão, eu não preciso chegar ao meu. Porque eles estão motivados com o projeto, eles veem isso, uma forma deles se transformarem, e eu sempre falo para eles, para mim, isso é legado, para vocês é vida. É diferente. Exatamente é isso que eu queria falar, Fernando, porque assim, o que eu vi lá da Agrotach é uma coisa, por exemplo, tinha o pessoal que trabalhava na cozinha, as cozinheiras, fantástico aquela comida lá, eu passo bem quando eu vou lá. Pessoal da limpeza, e viraram mulheres que hoje são operadoras. Então, você vê que nessa questão social, eu queria que você comentasse um pouco o que está sendo feito, formando novas pessoas, novas profissões, e o que vocês têm feito na área social também para a cidade ali, que é vizinha, 40 quilômetros ali da fazenda Agrotach. Bom, a gente tem que dividir essa área social, uma área bem complexa, né? A primeira coisa que a gente sempre tem que desmistificar com o funcionário, você ter preocupação social não quer dizer que você é relapso, você tolera qualquer coisa, existem as regras para ser feito. Então, sempre que a gente fala em social, é uma relação de mão dupla, né? Não é só, eu dou por dar, eu sou negligente em tudo, não. As regras têm que ser cumpridas, cada um sabe o que tem que fazer, isso, eu sou até muito duro nisso que eu aprendi. Disciplina, eu gosto muito de esporte, né? Disciplina é fundamental para qualquer coisa que você faça na vida. Perfeito. Certo? Então, quando a gente pega e fala o seguinte, quando a pessoa chega para trabalhar com a gente, eu pergunto, desde tempo de usina, eu perguntava, qual que é o teu sonho? Então, você pegava um trabalhador rural, ou ele queria ser tratorista ou porteiro. Então, você ia dando ascensão. Então, quando a pessoa chega para trabalhar na fazenda, a primeira pergunta que ela tem, qual que é o teu sonho? Esse caso específico da Thelma, né? Teve outro. Exato. Mas a Thelma foi o primeiro caso nosso. Ela falou, não, eu sou de cor preta, eu
sou mãe solteira e eu tenho dificuldade para criar meu filho com o salário que eu recebo. E eu queria ser tratorista. Eu falei, Thelma, a vida de tratorista é uma vida difícil. Ela foi tratorista 1, tratorista 2, tratorista 3. É uma pessoa que saiu de ganhar salário mínimo e hoje tira R$5.500, R$6.000 por mês. O que isso fez? Mudou completamente a vida dela. Arrumou o marido dela, o filho está feliz. Hein? Então, isso... E o trabalho de excelência, né, que ela faz dentro da fazenda, né? Então, isso gerou um exemplo. Hoje o meu porteiro era serviço geral, eu tenho todo mundo quase que está na fazenda começa com serviço geral e a gente vai formando essas pessoas. Então, quando a Adriana fala, eu quero transformar a vida das pessoas, internamente é essa oportunidade que dá para cada um. Comida é um troço interessante, que o maior índice de satisfação em qualquer empresa rural é a refeição. Eu vou contar uma coisa que é chocante para quem é paulista. Quando eu cheguei aqui, nós vamos dar almoço. Eu percebia que muita gente de manhã passava mal. E aí eu fui fazer. O que acontece? As pessoas iam trabalhar sem comer nada. Não tinham o hábito de se alimentar de manhã para trabalhar. Aí nós passamos a fornecer café da manhã. Então a pessoa chega e toma café da manhã. A produtividade aumentou absurdamente. Depois, o almoço, eu falo, eu uso a horta. O pessoal fala, por que você tem a horta? Por que você produz tudo o que você serve? Porque eu não controlo nada, a pessoa come à vontade. Se ela tiver vontade de comer 3 pedaços de carne, 4, ela vai comer. Porque eu fui criado no sistema, você ia lá, servia, na hora de pegar o bife, alguém vinha e colocava um bife para você, que você não tinha direito de escolher qual era o bife que você comia. Na Agrotat, todos os funcionários comem à vontade. Damos o lanche da tarde. Então, essa é a principal... Quando a gente trabalha no agro, diferentemente de quando você trabalha na indústria, que o cara está fazendo aquela pecinha, que você controla quantas peças. No agro, a pessoa sai e está num ambiente de 25.000 hectares. Como é que eu fico, embora eu tenha monitoramento da máquina, se eu não tivesse esse cara como parceiro meu, então eu chamo que um pilar do agro chama comprometimento. Se eu não olhar para aquele funcionário meu e não ver o nome dele estampado em cima da Agrotat, em cima do coração dele, cara, eu nunca vou ser essa empresa que eu quero ser. Então, eu tenho que sentir que a minha equipe é minha. Eu tenho que sentir como isso tem eventos que a gente mede. Teve um fogo que pegou, era 5 horas da tarde, na vereda, perto do... Todos os funcionários pegaram pedaço de pau, abafador, correu 100% da empresa, ficou apagando até 10 horas da noite para apagar todo esse fogo. Eu falei assim, hoje nós temos um time. Você tem que aprender o que é valor para o funcionário. Por exemplo, eu percebi, Correntina era um exportador de gente. Quando eu comprei o projeto, tem um projeto tinha lá construção de casa, construção de alojamento. Aí o primeiro funcionário que eu contratei, falei, por que você está vindo aqui? Ele falou, pô, porque eu posso ir para casa todo dia. Eu falei, mande 3 ônibus para a gente. Todos os funcionários nossos vão para casa todo dia. A menina que trabalha na minha casa estava para a mulher assim, Dona Silvia, eu vou para casa, o ônibus tem ar-condicionado. Para a gente é a coisa mais banal do mundo. Para eles é um valor. Então, acho que a grande... muita gente pergunta, o que você faz na Agrotat, né? A gente gerencia a satisfação das pessoas. Você tendo pessoas satisfeitas, você tendo equipamentos bons, você vai ter sucesso, independente do que seja que você fizer. Se você não souber que você tem que sempre ter a pessoa que está do teu lado, ela tem que vir aqui e dar 120%, cara,
E eu brinco que tem 2 exemplos que eu vi domingo, e a Glenda fez uma crônica fantástica, que viu, eu não sei quem viu a final do Roland Garros. Eu vi, Alcaraz. Alcaraz estava perdendo 2-0, 0,40, o Sinner 5-3. 90% de quem estava torcendo para o Alcaraz levantou da sala e foi embora. Ele ganhou o jogo. Virou o jogo. Impressionante. Caramba. Resiliência. Ficar, não desistir nunca, ficar. E trabalhar com gente, você precisa ter uma resiliência mental monstro. Porque a cabeça das pessoas flutua, a cabeça da pessoa falha, a cabeça da pessoa... E você tem que manter a tua cultura, a tua motivação, conversa. Sexta-feira, eu converso com a equipe inteira. É 3 horas conversando com o que é, como é que vão fazer, projetinho para você, como é que nós vamos fazer, como é que vamos construir. Se não tiver a proximidade do teu time, não quer dizer que você tem que tirar a autoridade, ser centralizado. Não, você tem que fortalecer as lideranças das pontas, liderança do líder. Você tem que mostrar que ele, como é que ele lidera a equipe dele, como é que ele fala com a equipe dele. Tudo isso é que você constrói uma empresa. Então, o grande desafio nosso não é mais... Hoje a máquina trabalha sozinha, nós estamos falando de tecnologia. Como eu faço a gestão dessas pessoas para me dar o melhor retorno com toda a tecnologia que eu tenho. E muitas vezes eu quero focar na tecnologia. Não, tem que focar nas pessoas. Isso é perfeito. Jô, você quer abrir para perguntas? Sim, vamos agora, mais de 1 hora de podcast, também passou super rápido. Vou abrir agora para o pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, uma interação, fiquem à vontade. Tem microfone ali? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos 15 minutinhos aí para... Aqui. Boa tarde. Não está ligado? Tá saindo? Aí, agora sim. Agora foi. Fernando, boa tarde. Você sabe, Rosário, Pamparteva. Já conheci há algum tempo atrás aí como pessoas, projetos da Aerocad. As perguntas estão boas porque você praticamente bateu a carteira do pessoal, né? Explicou muito bem como é que foi todo o início do projeto e o futuro dele. Eu vi pronto aqui 3 perguntas, mas praticamente correspondidas, que era o futuro da Agrotat, o que chegar, toque da ideia, como a Agrotat trata seus colaboradores, como é que ele busca isso no mercado, foi respondido também, e a adoção de tecnologia dentro do grupo, também foi muito bem respondido. Só me resta uma pergunta, quando sai a Agrotat Unidade 2, e se já tem esses olhados para isso, você pode falar se é Bahia, Piauí, né, ou outras copias. Então, a Jaina Robert. E agora, hein, Fernando? Não, acho que no primeiro tocante a gente tem que falar como é que funciona o mundo hoje, né? O mundo hoje, a gente pensa que o mundo não está conectado. E muita gente quer produzir soja. E fala, por que você está preocupado por sustentabilidade? Por que você não é negacionista? Por que você fala que existem mudanças climáticas? Por que você se preocupa com essas coisas? Porque eu tenho que ter um foco. Meu cliente pensa o quê? O que meu cliente quer? Qual o produto que ele vai querer comprar na próxima década? Então, quando nós começamos a criar o modelo Agrotat, não sou eu que falo, mas hoje a gente tem o POA, ele está replicado em São Paulo e Ribeirão Preto. Então, qualquer pessoa que vai lá, ela vai lá e fica olhando o POA. E por lá passam as mais diversas pessoas. Passa pessoal de banco, pessoal de fundo. E a gente começa a receber approaches diferentes. Um dos approaches que a gente recebe é como é que a gente faz para replicar esse modelo. Então, outra preocupação, sempre na linguagem moderna, fala sempre você montar um negócio, pense em montar um negócio escalável.
é óbvio que a gente tem que montar um negócio que seja escalável. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente fala o seguinte: o oeste da Bahia, ele tem uma coisa que outras regiões do Brasil não têm. E a segurança. Por quê? Você não tem grandes variações de temperatura. Problemas que afetam Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, Tocantins. Você não tem períodos de chuva fora de época, que afeta Maranhão. E você tem água, que agora estão falando, estão abrindo alguns poços no Piauí, mas... Então, o que nós temos que fazer? O legado da Agrotat, após consolidar esse projeto, que esse, vamos falar, não vamos pensar que a gente não é assediado para o fundo vir, vamos colocar isso dentro de um FIAGRO, de um FIP, vamos vender cota para o exterior, vamos fazer múltiplo de não sei quanto, toda essa conversa existe. Só que na cabeça dos acionistas, e eles trabalham com o mercado de capitais, eles são acionistas, eles trabalham no mercado de ação, tem empresas com capital aberto, tem tudo. Só que nesse caso particular, é um legado de transformação. Em volta da Agrotat existe um propósito. Então, na minha cabeça, a Agrotat será Agrotat, porque ela tem um propósito em si de mudança de visão de mundo para o agro. Quanto a múltiplos, eu acho que estão sendo estudados, existem formas hoje, porque quando você fala em múltiplo, eu vou fazer um múltiplo disso, eu estou vendendo uma coisa a mais do que, estou vendendo o conhecimento de ter feito. Então, é alguém que já fez, vale muito mais, e alguém que vai fazer pela primeira vez. Então, aí você está vendendo conhecimento, que se aproxima muito do caso da empresa de vocês. O que vocês vendem a rigor? Conhecimento. Porque semente ou qualquer um vende. Então, existe um conhecimento inerente de décadas e décadas em cima disso que vocês estão agregando. O que a Caçuia vende? Conhecimento. O que a Agrotat pode ser que ela venha a vender no futuro? Conhecimento, tendo um suporte muito mais barato. E o que é isso? Se a gente entender que isso é uma indústria de capital intensivo, a diferença é você pegar 3% ao ano ou 20% ao ano, o que faz todo o significado do mundo você fazer project finance com conhecimento. Então, o futuro se passa muito por isso. Mas, muito possivelmente, esse ciclo da Agrotat, a gente encerra em 2027 e, a partir daí, a gente tem que começar a ver como é que serão esses múltiplos. Muito bom. Mais algum? Fernando, então, para finalizar a última aqui, quando a gente vê essa linha, eu queria ver o seu linha de raciocínio e pensamento nessa área. Nós estamos caminhando cada vez mais, você falou em áreas regenerativas, nós estamos falando de agricultura positiva, e hoje nós passamos pelo mundo dos biológicos, tá? E esse mundo biológico cada vez mais presente dentro da nossa realidade, que é a agricultura. Hoje eu, como agrônomo, como consultor, eu recomendo tanto o químico quanto o biológico e as misturas cada vez mais para a gente ter uma vida microbiana cada vez melhor no solo, a microbiota dentro desse solo cada vez mais. Você falou de um aumento de matéria orgânica. Eu queria saber da sua opinião, como você vê esse mundo nosso caminhando para isso, como grande grupo que a Agrotat tem se tornado aí nessa linha de biológico? O que você vê nesse futuro aí? Caçuia, é importante quando a gente fala tecnologia, o mundo biológico faz parte desse mundo, né? Então, a gente vai ter um dos impactos que vai afetar o agro é o biológico. Você fez um experimento para a gente, um pessoal trouxe lá o que eles chamavam de tic-tac há 3 anos atrás, e que, na hora que nós experimentamos o tic-tac, eu não sei por que motivo, porque ele não quis contar o que tinha dentro do tic-tac para mim, a soja podia 30% a mais do que a outra. Então,
o mundo vai ser o mundo do conhecimento. Qual que é o grande diferencial? É impossível um ser individual como eu ter o conhecimento tão amplo de tudo. Então, o que eu tenho que ter? A capacidade de absorver tudo que for o melhor, de fazer, testar, selecionar e botar para implementar. Para isso, tem uma coisa que é fundamental, que é a governança. Se você não tem o controle da tua área, você não sabe o que tem nela. Você pode aplicar o que quiser, você não consegue medir. Você vai falar, teve resultado ou não teve resultado. Às vezes o resultado não é decorrente daquele fato, quais são as variáveis. Aí entra uma coisa que é importantíssima e que o Brasil ficou muito refém da Embrapa e as próprias organizações individuais, nós devíamos ter aqui muito mais forte, são as pesquisas de tecnologia, de como fazer. Porque quando a gente pega aqui o oeste da Bahia, a gente acha que é tudo igual, né? Luiz Eduardo tem nada a ver com Correntina, ele funciona aqui, não funciona lá. Exato. Então, a gente precisa ter centros de pesquisa distribuídos por toda essa oeste da Bahia, quantos biomas são diferentes, como a gente fazer, como a gente implementar isso aí. E outro ponto, precisa formar pessoas. É impossível a gente sozinho conseguir fazer a cobertura que tem. Então, não adianta mandar uma pessoa que não conhece nada para dar, na primeira conversa que tem, isso cai por terra. Então, formar pessoas continua sendo um ponto importante, principalmente com essa mudança de biológico. E aí entra um mundo de vertentes que eu fico escutando assim, vamos fazer in-farm fora, vai comprar, vender, aí cada um vai ter o seu portfólio. Eu acho que a gente tem que escolher o seguinte, o que é bom para a gente? E para isso, precisa de boas consultorias, porque é impossível saber o que está sendo desenvolvido no mundo inteiro. Eu tenho que conhecer de leite, de energia, de café, de cacau. Então, em cada área dessa, eu preciso ter os canais. Quem que é o melhor desse cara? Especialista. Só que aí acontece outro problema. O produtor rural, e esse eu conheço bem, que eu já fui consultor, ele quer colocar aqui na tua veia e pegar tudo de graça, né? Então, o conhecimento tem valor. Enquanto a gente não reconhecer que conhecimento tem valor, não adianta, você não vai conseguir pagar, eu vou pagar esse cara porque o conhecimento tem valor. Por exemplo, você pegar uma pessoa experiente, como Marco Favanese, Sim. E ele fala assim, ele vai ser conselheiro da minha empresa. Pô, mas vou gastar isso? Você não está gastando, ele está trazendo muito mais para você. É você tirar a parte de conhecimento da linha de despesa e colocar na linha de investimento, como você disse. Então, eu, já partindo para o final, né, Josi, depois você faz o encerramento, eu queria, Fernando, agradecer demais você ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, nesse movimento que nós estamos fazendo, que é o Cultivo Futuro. Você sabe da minha admiração por você, você sabe da minha admiração pela Adriana e o Chaí, que eu tive a grata satisfação de conhecê-los e às vezes, quando eu vou na fazenda, o Adriano está lá também, impressionante, né? O Chaí vem mais na colheita, mas e a simplicidade de tudo isso, Fernando, porque assim, às vezes você vê pessoas que são um mundo totalmente lá em cima, são bilionários, mas com uma humildade, e é isso que as pessoas precisam ter, né, Fernando? Eles não têm espelho na cadeia, não conseguem enxergar o tamanho que eles têm hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. São pessoas fantásticas. Então, eu agradecer demais. Parabéns pelo projeto da Agrotat, parabéns pela inovação, parabéns pela área social que está sendo feita. Eu sei da transformação que está se fazendo e sei muita da transformação que vai ter ainda no futuro. Mas isso não vai ficar assim. Correntina. Vocês não conhecem a Adriana. Nós trouxemos o Instituto SEB para Correntina. O Instituto SEB tem a missão de mudar a vida das pessoas. Olha aí. E ela vai passar carnezinho para todo mundo, viu? Não tem perigo. Vai chamar lá, vem cá, quanto você vai contribuir. Porque além dela ser incentivadora, ela também busca todo mundo para agregar. Eu vou contar uma frase para ela. Logo que ela chegou aqui, a pessoa da PAI começou a contar as agruras da PAI. Hoje teve até uma apresentação da PAI do Luiz Eduardo aqui, vai contar as agruras da PAI de Correntina. Ela falou, Fernando, vai lá, liga para os produtores aqui, põe 10 contos cada um por contribuição para o grupo. Adriano, os caras mandam me matar aqui. Ninguém é muito afeito a isso aqui, não. Mas ela vai passar Mudou os conceitos.
Certo. Muito obrigada, então. Eu vou também agradecer por ter conhecido, né, a história da Agrotat aqui. Tenho certeza que a gente vai, a partir de agora, acompanhar muito a evolução de vocês e que tem muito a crescer. Eles estão no YouTube, viu? Então, convido o pessoal a conhecer o canal, né, da Agrotat no YouTube. É @Agrotat mesmo, Fernando? Ah, beleza. Peço para você uma última indicação de um livro e as palavras finais para encerrar o episódio de hoje. Você sabe que indicar livro talvez seja uma das coisas mais difíceis do mundo, né? O primeiro que vier na cabeça. Se eu fosse indicar um livro para cada um, a primeira transformação que a gente precisa fazer é a transformação interna nossa, né? Então eu indicaria livro, escolha um livro de Chico Xavier e leia. Se você já vai conseguir uma evolução muito grande como pessoa. Agora, livros, eu sempre prefiro ler assuntos, e por isso que eu prefiro indicar que não sejam assuntos que eu tenha domínio. É muito fácil para mim ler um livro, mas para você entender o mundo hoje, teve um livro fantástico. Minha mulher foi professora de estatística e tem doutorado em estatística, e um dia eu peguei um livro dela chamado Como Mentir Usando Estatística. Eu acho que esse livro é um livro muito leve, muito bacana, e que vocês vão entender um pouquinho do Brasil hoje. Coisas que o cara conta lá da década de 1900, tudo que ele vem contando, tem umas histórias fantásticas. São muito atuais. Não, você olha hoje o que está acontecendo no país, você vai falar, porra, ele gastar um minutinho, ele conta, a primeira história que ele conta de um placebo. Teve uma gripe muito forte na Espanha que depois de uma semana ou morria ou sarava, né? Então o placebo prometia curar em uma semana a gripe. Foi recorde de venda, foi um remédio que bateu todos os recordes de venda do mundo. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Então hoje, esse é um livro bacana de ler, é um livro meio cômico, mas que eu leio, toda vez que eu reviso ele, eu dou muita risada. Muito legal. Então, tá ok. Quer deixar as palavras finais para o pessoal conhecer? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Caçuia. Eu acho que falar um pouquinho para o jovem e um pouquinho para o agro. Para o jovem, aquela mensagem, né? Cara, acredite, não desista nunca, estude todo dia. Faça, repita, siga o que o Caras fez. Para aquele que é agricultor, entenda que as mudanças estão chegando e vêm como tsunami. Então estude, leia, veja o que tem de novo. Se cerque de pessoas que possam elevar você para cima. Esqueça um pouquinho aquele que é âncora, que leva você para baixo. Isso é importantíssimo para o futuro. Não tenha medo de conversar com quem sabe mais. Porque muita gente tem receio de se aproximar de alguém que sabe mais do que eu. Maravilhoso. Muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal que está aqui também aproveitou demais. E você que está aí do outro lado, gostou do episódio de hoje? Ficou alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa aí nos comentários do vídeo. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, nas principais plataformas de podcast, Apple, Google. E convidar vocês também para conhecer as outras frentes do Cultive Futuro. A gente tem o CultiveCast aqui, mas vamos ter a Cultive Insight, a Cultive Academy, para você ter acesso exclusivo a esse podcast aqui também. A gente vai dar preferência ao pessoal que interagir ali dentro da plataforma gratuitamente. Os cursos, jornadas e eventos do Cultive Futuro que estamos para lançar em breve. Então fique ligado nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que vai acontecer no movimento. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!